Olá, meus amores! Tudo bom, meus queridos do terceiro ano? Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, espero que todos estejam nas suas casas com saúde, que Deus abençoe a vida de cada um. Sou a professora Alessandra, a sua professora do terceiro ano. Amores, e hoje nós iremos estar aqui apresentando para vocês uma aula maravilhosa, tá certo? Nós hoje vamos estudar na disciplina de História, exatamente. Tia Alessandra hoje vai mostrar para vocês aqui alguns fatos importantes da nossa história, tá certo? Hoje, 24 de março, vamos aprender um pouco mais com essa disciplina que é bastante interessante, tá certo? Que vocês possam entender e compreender um pouco mais sobre o nosso assunto de hoje. Tia Alessandra, que assunto é esse? Hoje nós iremos falar sobre a nossa existência. Está lá no seu livro, na página 26 até a página 28. Muito importante sabermos e conhecermos um pouco mais sobre a nossa existência, sabermos um pouco mais sobre os nossos antepassados, o que eles influíram para os nossos dias atuais. Então, vamos lá? Observem. Então, nós podemos ver que há muitos séculos, os homens, eles viviam em cavernas e juntos eles trabalhavam para o bem de todos. Então, observem aí como nessa imagem vocês podem observar aí várias pessoas em uma caverna e eles estavam utilizando-se da caça e para fazer aí o fogo, né, nessa caverna e dividiam entre eles. Esses homens, eles eram caçadores, coletores de alimentos, artesãos e etc. Como vocês podem ver na imagem aí, um caçador, né? Um desses homens aí já praticando a caça. Então, eles saíam à procura da caça, alguns ficavam na responsabilidade da caça, outros na responsabilidade de colher alimentos, outros na fabricação de armas. Então, eles se reuniam para o bem de todos. Eles formavam uma comunidade e eram nômades, ou seja, não tinha moradia fixa. Então, aqueles homens da pré-história, que é que eles faziam? Chamavam-se de nômades porque eles não tinham moradia fixa. Como eles dependiam daquele ambiente, do local onde eles estavam, para caçar, pescar e obter o seu alimento, quando naquela região onde eles se encontravam acabavam, né, a caça, muitas vezes até onde eles sempre ficavam próximos a rios, quando acabavam ali os peixes daqueles rios, então eles se mudavam de sua localidade para outra, buscando sempre uma região onde tivesse ali um rio, uma lagoa próximo, né, para que eles pudessem também obter água e também tivesse a possibilidade de caçar para que pudesse suprir ali as suas necessidades. Tudo que havia na terra pertencia a todos, e a propriedade, portanto, ela era coletiva. Então, tudo ali que tinha naquele local, quando eles iam à caça, quando chegavam, repartiam a caça entre todos. Os caçadores, como a tia Alessandra já relatou para vocês, existiam aqueles que eram designados para a caça, aqueles designados para a coleta de alimentos e aqueles responsáveis por fabricar essas armas.
Então, quando os caçadores eles chegavam com essa caça era dividida para todos ali daquela região, daquela localidade em que eles estavam. E ali não tinha terra de ninguém. Ah, esse daqui é meu espaço. Ah, esse daqui é o local, é meu local, é minha terra, minha propriedade. Não existia isso naquela época. A propriedade, ela era coletiva. Os homens ensinavam uns aos outros tudo o que aprendiam. Então, ali, naquela localidade, né, naquela época, os homens mais velhos, eles ensinavam tudo o que eles sabiam aos mais novos. Então, eles juntavam seus filhos, algumas crianças, e começavam a passar essas experiências para aquelas crianças. Então, tudo que eles sabiam, eles ensinavam também aos outros, para que os outros também pudessem aprender. Os mais velhos eram respeitados, pois tinham mais experiência e podiam repassar o aprendizado aos outros membros do grupo, ou seja, aquelas pessoas mais idosas, os mais velhos, como eles tinham bastante experiência, tanto na caça como na fabricação de armas, então os mais novos, eles respeitavam, porque sabiam que tudo aquilo que ele poderia aprender, ia ser passado por aquele que era mais experiente, por aquele que tinha vivido, né, vivenciado mais coisas no decorrer dos anos. E assim, eles respeitavam aquela pessoa mais velha. Eles tinham ali um grande respeito pelos mais velhos, pelos idosos. E os idosos também sabiam que eles tinham essa responsabilidade de repassar o que eles sabiam para os outros membros do grupo. Então, com o passar do tempo, a fixação do homem à terra se tornou uma necessidade. E os cercados começaram a demarcar determinados territórios, surgindo a propriedade privada. Como já relatamos para vocês, antes eles eram nômades, eles não tinham uma terra fixa. Quando ali, onde é a localidade que eles estavam, acabavam termos de caça, de peixes ali para eles se alimentarem, eles sempre saíam e iam procurar outro local. Só que, com o passar do tempo, essa mudança também já seria mais difícil, né? A escassez, né, daquilo que, porque o homem só fazia retirar os alimentos da terra, só fazia caçar, não produzia. Então, ali, com o tempo, o homem sentiu a necessidade de fixar ali a uma terra, né? Então, o que foi que eles fizeram? Começaram a criar cercados, demarcar determinados territórios, fazendo assim com que surgisse a propriedade privada. Ou seja, começou ali a criar um espaço, né, de cada família, de cada pessoa que tirava aquele local para que pudesse ali manter a sua família. Pelo que já estudamos, podemos perceber que não vivemos sozinhos no mundo. Tudo aquilo que nós já estudamos, né, com relação à história, nós sabemos que nós somos seres sociáveis. Nós não podemos viver separados, né, da sociedade. Muitas vezes podemos manter, né, um certo tipo de distanciamento, mas viver sozinho no mundo é completamente
extremamente difícil, né? E também é muito prejudicial para a nossa saúde mental. Nós possuímos uma família, vizinhos e colegas da escola e convivemos com outras pessoas na praça, nas ruas, nas lojas. Então, nós possuímos essa rede de pessoas ao nosso redor. Então, nós também convivemos com estas pessoas, seja em qualquer ambiente, seja em casa, seja na rua ou na escola. Em uma comunidade, seja ela grande ou pequena, as pessoas, elas devem colaborar para o progresso e o bem-estar de todos. Nessa comunidade no qual nós fazemos parte, independente dela ser uma comunidade grande ou uma comunidade pequena, todas as pessoas, elas devem estar atentas para que essa comunidade ela tenha uma certa sincronia, ela tenha um bem-estar para com todos, então todos devem colaborar para esse progresso. Todos devem colaborar para o bem-estar dessa comunidade. Tia Alessandra, e o que é comunidade? Nós chamamos de comunidade o grupo de indivíduos que vivem no mesmo lugar e têm os mesmos interesses. Em uma comunidade, as pessoas devem colaborar para o progresso e o bem-estar de todos. Então, você tem a comunidade escolar, que é o grupo ali que vive na escola, que tem os mesmos interesses. Você tem a comunidade também familiar, dos grupos de indivíduos que fazem parte da sua família. Existem também vários tipos de comunidade da qual você pode estar fazendo parte. Na igreja, a qual você se congrega, grupos de esportes no qual você pratica. Então, esses também são chamados de comunidade. A vida comunitária, para que todos sintam-se bem, requer sempre o respeito entre os seus membros. Para que a ordem seja preservada, a cooperação solidária deve acontecer por meio da união de todos. Então, devemos sempre lembrar que, para que haja uma vida comunitária de maneira agradável, devemos respeitar, os seus membros devem ter respeito uns pelos outros e também deve-se haver uma cooperação por meio de todos. É necessário sabermos dos direitos e deveres da vida em comunidade. Podemos exigir nossos direitos à justiça e temos que aceitar os nossos deveres da vida em comunidade. Então, como vocês estão vendo essa balança ao lado, nós devemos balancear os nossos direitos e também os nossos deveres. É necessário sabermos os nossos direitos, exigir os nossos direitos? Sim, com certeza. Mas também nós devemos aceitar os nossos deveres e devemos também cumpri-los. Mas é preciso compreender que as atividades e as relações de trabalho e de lazer se modificam com o tempo devido ao avanço da tecnologia. Os moradores dos bairros podem aproveitar o lazer oferecido pelos espaços públicos, como praças, parques, praias, centros esportivos e bibliotecas. Então, são vários locais
de espaço público onde as pessoas podem realizar o seu lazer. Agora, meus amores, nós que já observamos, né, toda essa parte com relação à nossa existência, a vida na comunidade, vamos observar agora também as atividades no livro da página 29 e página 30. Então, vamos lá. Observe que na página 29, nós temos aí na primeira questão. Observe a foto abaixo e, de acordo com a informação, descubra o nome da comunidade. Então, observe aí que você tem uma imagem e ele te dá uma dica. Ele diz o seguinte: quem nasce nesse lugar é chamado de soteropolitano. Olha só que interessante, gente. Porque se ele tivesse dito assim, olha, quem mora neste local é cearense, nós saberíamos que cearense é aquelas pessoas que moram no Ceará. Mas aí ele te deu uma outra dica, né? Ele disse que quem nasce nesse local aí é chamado de soteropolitano. Então, você dá uma pesquisada para realmente saber quem são as pessoas, qual é o estado, o município que relata que essas pessoas, né, das quais elas vivem lá, são chamadas por este nome. Aí você vai responder também o item A, que pergunta qual é o nome desta comunidade. No item B, onde fica esta comunidade? Tudo isso você vai já sabendo de acordo aí com essa imagem e de acordo também com essa dica que ele te deu. Na segunda questão, responda ao que se pede. O que pode ser entendido por comunidade? Aí a tia Alessandra já explicou para você, relatou para você o que é comunidade, aí você escreve aí, tá certo? O que é comunidade. E no item B, por que devemos cumprir nossos direitos na vida comunitária? Por que será que devemos cumprir esses nossos deveres na vida lá em sociedade comunitária? Aí você vai dar uma pesquisada e vai escrever aí no item B. Já na página 30, vamos lá, diz assim na terceira questão: leia e circule as palavras que representam o comportamento correto das pessoas que participam de uma comunidade. Então, você tem várias palavras aí neste quadro. Você só irá circular aquelas palavras que representam o comportamento correto das pessoas que participam de uma comunidade. Já na quarta questão, você irá marcar com um X as afirmações corretas. Nós temos 4 frases na quarta questão. Você irá ler essas frases com atenção, de acordo com aquilo que nós explicamos na nossa aula de hoje, e você deverá marcar aquelas frases, aquelas afirmações que são corretas. Na quinta questão, complete as frases com as palavras do quadro. Aí nós temos família, parques, amigos, sozinhos, escola. Então, com atenção, você irá ler estas frases para que você possa escrever a palavra correta para cada lacuna dessas aí nas frases. Então, leia com atenção para que você possa colocar a palavra adequada. Meus amores, essa foi a nossa aula de história de hoje. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um beijo e até logo mais.